A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Aqui é a tia Lica, estou com muitas saudades. E a história de hoje é sobre a verdadeira Páscoa, certo? Nós estamos muito próximo da Páscoa, já é agora no segundo domingo de abril, né? Então vamos aprender um pouco mais, relembrar a verdadeira Páscoa para nós, né? Nós somos cristãos e a nossa forma de comemorar a Páscoa é bem diferente da maneira como o mundo comemora, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B, diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, certo? Então, nós lembramos de quê na Páscoa? Nós lembramos de tantas coisas, né? Nós que somos cristãos, temos uma memória de que Jesus Cristo, ele foi sacrificado por nós numa cruz, foi morto, né? Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? Então, vamos relembrar o porquê que esse sacrifício foi feito, né? Mais ou menos quando foi. Vamos falar sobre ele hoje, tá bem? Vamos cantar um corinho pela Páscoa? Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Glória a Deus. Então vamos lembrar da Páscoa, né? Vamos falar da Páscoa hoje, tá certo? Tem um hino que diz assim: não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muitos nem se lembram disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Glória a Deus. Então se lembrem que não foi o coelhinho, foi o cordeiro, né? Que se sacrificou por nós, por amor, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, nós alcançássemos a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, antigamente, acho que já até contei essa história para vocês, na igreja. Antigamente, eram feitos sacrifícios de animais para que os pecados das pessoas eles fossem perdoados, né? Então, eram sacrificados cordeiros. Cordeiros são o quê? São filhotes de ovelhas, tá? E eram sacrificados também outros animais, certo? Só que quando Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou, esses sacrifícios não eram mais necessários, porque esse sacrifício valeu por todas as gerações e é um sacrifício atemporal, né? Ele vale antes de Jesus e no caso, vale para as pessoas que eram antes de Jesus, que eram do tempo de Jesus e que vieram a existir depois de Jesus, certo? Então, vale para todos nós, para toda a humanidade, tá bom? Então, esse sacrifício, quando a gente reconhece esse sacrifício, confessa que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós temos direito à nossa salvação, né? Nós alcançamos essa salvação, mas é necessário que a gente creia, tá bem? Crer para ser salvo, tá bom? Então, quando Jesus foi crucificado, né? Ele foi crucificado numa cruz. Só que ele não tinha culpa, né? Ele é inocente. Por que Deus permitiu isso? Porque quando Jesus veio à Terra, ele veio com uma missão, né? Para morrer por nós. Ele veio, nasceu de uma mulher, né? Chamada Maria. E o pai dele era José, né? Vocês já conhecem essa história, estou só relembrando, né? E José e Maria cuidaram muito bem de Jesus, educaram muito bem. Então ele era um jovenzinho muito bem comportado, né? Um rapazinho educado e se comportava muito bem, ajudava em casa, ajudava o seu pai no trabalho dele, né? Que ele era marceneiro, né? Então, ele teve uma vida
totalmente livre de pecado, livre de erros e de falhas, né? Porque ele sempre foi muito obediente e respeitador, né? Muito educado e obediente não só aos líderes e aos professores, aos responsáveis, né? Que eu digo assim, líderes e responsáveis na casa do Senhor, porque Jesus era uma pessoa que gostava muito de frequentar a casa do Senhor, e lá ele se comportava muito bem, respeitava todos que estavam lá, as lideranças, os doutores da lei, certo? E em casa também, então ele ajudava a mãe em casa, ajudava o pai, então ele sempre teve uma vida com a conduta muito correta. Mas para que a missão dele se cumprisse na terra, era necessário que ele fosse crucificado. Uma certa noite, ele estava orando no jardim com alguns de seus discípulos e alguns guardas vieram prendê-lo, né? Com algumas acusações injustas. Daí, ele foi levado, foi crucificado nessa cruz, né? E faleceu, morreu. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. A sepultura dele, a tumba, né? Que antigamente era feita de rocha e havia uma abertura como se fosse uma caverna, né? E os mortos daquela época eram colocados nessas tumbas, né? Nessas sepulturas. Quando Maria foi visitá-lo, né? Ele não estava mais lá e um anjo avisou a Maria que ele já havia ressuscitado, né? Isso está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 6, certo? E lá Maria teve um encontro também com ele, ela se encontrou com ele, né? Quando estava saindo de lá. E ela avisou a todos os amigos e familiares de que Jesus já havia ressuscitado, só que as pessoas ficaram sem entender, incrédulas, né? Elas não lembraram que Jesus prometeu que iria voltar, né? E Jesus, quando promete, ele cumpre, certo? Temos que lembrar disso também, é muito importante. Então, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, né? Ficou um tempo lá com seus amigos e familiares, que estavam sentindo muita falta deles. Eles o viram e ficaram muito contentes, fizeram uma ceia, celebraram, né, a vida de Jesus. E Jesus subiu aos céus novamente e está sentado à direita do Pai, né, do Pai Celestial de Deus, certo? Então, quando nós lembramos, né, no caso da Páscoa, nós lembramos que Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E antes de Jesus ser crucificado, ele fez uma santa ceia com seus discípulos, chamada a Última Ceia, né? E nessa ceia ele comeu pão e bebeu vinho, né? Porque o pão representava o corpo dele, que seria, né, sacrificado por nós, e o vinho representava o sangue dele, que seria derramado por nós na cruz, né? Então, até hoje, nós cristãos celebramos esse sacrifício, né? E celebramos a vida que Deus nos deu através da sua vida, né? Fazendo a Santa Ceia do Senhor. Só que no nosso caso, nós comemos pão e bebemos, né? Suco da uva, tá certo? Sem álcool. Então, eu quero agora para vocês, certo? Ensinar uma atividade que vocês vão fazer em casa, certo? Mas antes eu vou fazer algumas perguntas. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele tinha uma missão aqui na Terra e ele precisava cumprir essa missão, né? Que era morrer por nós. Por que ele morreu? Porque além dessa missão, né, que era morrer por nós, existia um motivo. Nós éramos pecadores, né? E antes eram feitos sacrifícios com animais. Só que chegou um momento que esses sacrifícios de animais não adiantava mais, né? Então, Jesus se sacrificou por nós. E hoje em dia não é mais necessário, desde que a sua morte aconteceu, né, que ele ressuscitou, nenhuma morte mais foi necessária. Então, foi por isso que ele morreu, para que nós tivéssemos a nossa salvação, né? E fôssemos perdoados dos nossos pecados, certo? E por que celebramos a Santa Ceia todo mês? Porque essa é a nossa Páscoa, né? Nós relembramos o sacrifício e ceamos como Jesus fez antes da sua morte com seus discípulos, né? E ele disse que cearia conosco no céu, né? Quando nós subíssemos com ele, porque ele prometeu que vai voltar novamente para buscar os que são fiéis a ele, tá certo? Onde está escrito a nossa leitura? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, certo? Glória a Deus. Então, a atividade de hoje é o seguinte, vocês vão pegar uma folha, pode ser uma folha de caderno como essa, tá? Ou uma folha de ofício, uma canetinha, certo? E uma tesoura sem ponta, tá bem?
Vocês vão pegar a folha de caderno de ofício, vão colocar a mãozinha de vocês, né, em cima, tá bem? E vão desenhar. Pede ajuda ao papai e a mamãe, tá bom? Lembra que aquela lateral que destaca, pode recortar com tesourinha sem ponta, pra ficar bem certinho, certo? Daí vocês vão recortar o desenho da mão de vocês e vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Pronto. Daí, o dedinho do meio, vocês vão amassar pra trás, certo? Primeiro nós vamos fazer o coelho, porque vai fazer parte de um corinho que nós vamos cantar, tá certo? E as orelhinhas, né? E esses laterais aqui serão os bracinhos do coelho, tá bem? Esses são os bracinhos do coelho. Pronto. Daí aqui na orelhinha vocês vão desenhar um círculo bem esticado, tá? Que é a orelhinha dele. O rostinho, certo? E as patinhas como se fossem tampinhas de garrafa, tá vendo? Pronto. Mas não foi o coelhinho, né? Que morreu na cruz por nós. Então, eu vou ensinar como é que vocês vão fazer o cordeirinho, tá? O dedinho do meio vem pra trás, certo? As orelhinhas, elas ficam pra trás também, amassadas assim, ó, dobradas assim, pronto. E os bracinhos laterais, eles vêm pra cá, só que a gente faz outra dobradura aqui, ó, de lado, isso. E em cima fica a lãzinha, né, porque é um filhote de ovelha, né? Os olhinhos dele, o focinho e a boca, certo? Então, nós vamos cantar o corinho, né? Vamos lá. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Glória a Deus. Eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, tá? Se cuidem, lavem as mãos, se alimentem bem, comam bem e fiquem bem, tá? Para que a gente consiga se reencontrar, certo? No próximo ciclo de oração, assim que isso tudo passar, tá bom? Um cheiro no coração de vocês e a paz do Senhor.